Mas todo o medicamento utilizado no canal auditivo, ele gera primeiro um contato com o tímpano, que é a membrana mais conhecida, todo mundo sabe do tímpano, e ela é uma membrana extremamente fina. Ela é mais fina do que a nossa pele, então ela é muito sensível. De maneira que um calor exagerado, um óleo quente, um álcool, qualquer coisa assim, pode vir a prejudicar e lesar essa estrutura. Né? E ali, como você falou, o uso indevido do cotonete. Isso. A gente ouve falar, mas todo mundo, acho que a maioria das pessoas desobedece. A maioria. Até sabe, né? Que não deve limpar o ouvido com cotonete. E Sem a pessoa dúvida. fala, meu Deus, mas como que eu vou limpar meu ouvido? Como limpar o ouvido? Ou a gente não precisa limpar o ouvido, Júlio, só, claro, a orelha, sim, né? Essa região externa ali, essas dobrinhas. Isso. Pode passar o cotonete ali. Mas e aí? Não limpa o ouvido? Primeira lição, cera é uma produção do nosso organismo natural e necessária. Então nós não temos que ter nenhuma preocupação exagerada em tirar a cera do nosso ouvido. Ela serve como proteção para a pele, micro-organismos, tem efeito antibactericida. Então ela é um remédio natural do ouvido. Qual o problema da cera? Primeiro, a estética. Se ela sair do canal auditivo, é porque o organismo já utilizou aquela cera, não precisa dela mais. Então, ela saindo aqui no conduto auditivo, pode ser limpa, por que não? É uma questão de higiene, estética, bem-estar, claro. Então, o cotonete, sim, ele vai ser bem utilizado na parte externa. Eu costumo falar com os meus pacientes no consultório, a gente limpa aonde o outro pode ver, só. Onde ninguém vê, para que eu vou mexer naquela estrutura? Não precisa. Você só dá ouvido, viu, gente? Exatamente. Funciona só pro ouvido. Higiene O corporal como um resto todo. do corpo, Não, o povo aí não vê, mas a gente tem que limpar não se aplica. direito. Mas aqui, essa é uma regra boa. E aí a gente pode usar o cotonete, pode usar uma toalha. Depois do banho, por exemplo, a toalha está úmida ali, você pode passar, limpar. Né? Agora, a parte interna do ouvido, em alguns casos, a produção de cera é muito grande, obstrui o canal auditivo todo, fecha a passagem do som, aí é óbvio, precisa fazer uma remoção. Quem vai fazer essa remoção é o otorrino, é o médico. Nem o fonoaudiólogo, que é a minha especialidade, não pode fazer. Né? Mas nesses casos, e aí só o otorrino que também vai poder analisar através de uma meatoscopia, ele vai pegar aquela lanterninha, vai olhar, e aí ele vai determinar se está na hora ou não de fazer. E o que mais pode ser prejudicado? Você mostrou ali a estrutura, tem um tímpano. Isso. E o que é responsável pela audição aí, Júlio? Tudo aqui é responsável, desde a nossa orelha, do pavilhão, porque ela tem uma função exatamente de concha. De acústica. A gente coloca a mão para aumentar essa concha e já aumenta a nossa captação sonora. Então, aqui a gente tem uma estrutura de recepção, o conduto auditivo tem um formato de S, não é por acaso. Ele amplifica mais a fala por ter esse formato. Se ele fosse reto, ele perderia sons da fala. Então, é muito perfeito, É lindo, né? Como Deus é perfeito, cria tudo mesmo. Quando a gente tem um pequeno conhecimento dessa anatomia, a gente louva mais a Deus, porque realmente nada aqui é por acaso. É verdade, lindo. Então tem o canal auditivo em formato de S, tem o tímpano que é responsável por receber esse som e já começar a vibrar as estruturas mecânicas aqui internas. Então, todo esse mecanismo gera amplificação. O objetivo do nosso ouvido, porque pelo ar o som perde muita energia, diferente da água. O peixe não tem orelha, eles não precisam. Na água o som tem um caminho muito mais aproveitado do que no ar. Então, toda essa mecânica do ouvido é para aproveitar esse som. É um sistema de alavancas e amplificações. Depois do tímpano, os ossículos, aí vem a parte mais delicada, que é a parte sensorial. As células auditivas vão estar aqui, ó, nessa estrutura que parece um caracol. É verdade. Aí dentro é que estão as células auditivas que vão transformar todo esse som que foi vibração, transformar em ondas elétricas. É aqui que o ruído faz o estrago maior. É nessa estrutura. Então, Júlio, quais os cuidados que a gente tem que tomar? Claro que tem muita coisa que não depende da gente, porque a gente mora em cidades grandes, ou mesmo, como você disse, as médias cidades, até as pequenas cidades estão sendo atingidas pela poluição sonora. Sim. Então, o que depende de nós fazer? Porque às vezes, infelizmente, as pessoas todas não têm consciência e vão ligar sons altíssimos na rua, buzinar. E outra coisa, já vou emendar também a questão polêmica, a questão da lei do silêncio. Porque a gente sabe que ela não é obedecida em alguns casos. Se você tem uma igreja
né? As pessoas falam tanto de preconceito, mas vamos falar a verdade. Se é uma igreja evangélica que fizer um culto, uma reunião barulhenta depois das 10 da noite, a polícia vai baixar lá, porque os vizinhos vão reclamar, Sim. a polícia vai pedir para parar. E as festas? Que Pois não é. acabam nunca, né? As festas como... Teve uma festa perto da minha casa há pouco tempo, e a música era a melhor que foi escolhida, que era o funk, né? As Certo. letras das músicas, era difícil, eu e meu marido a gente ficava até com vergonha. Quem tem filho passa aperto em Das casa. letras da música, ainda bem que as meninas já estavam dormindo, Sim. mas a festa foi até 4, 5 da manhã. Eu falava, não é possível, a gente ligava para o pessoal da segurança do bairro e etc. E eles estavam lá, e a gente até brincou, se fosse uma festa, se estivesse tocando aí louvores e músicas de adoração a Deus, na maior altura, até verdade. 11 horas no máximo, já teria gente lá na porta, É né? verdade. É uma questão que você, é lógico, não é a sua área responder, mas o que a gente pode fazer, nossa parte, Júlio, para evitar? Sem dúvida, a primeira atitude de cada ser humano é respeitar o limite da sua casa, dos outros, respeitar os vizinhos e por aí vai. Então, isso é um efeito em cadeia que seria ótimo se o mundo fosse assim, não só o Brasil, mas o mundo fosse assim, né? Respeitar o próximo. Mas, assim, existe a lei do silêncio e a grande dificuldade é a fiscalização. Né? Uma cidade grande, por exemplo, é muito difícil ter um contingente de fiscais para estar dando conta de bares, né, restaurantes, festas e por aí vai. Somente de fim de semana, né? Que é muita quantidade. Não tem nem como contabilizar a quantidade de barulho que é gerado. Mas, sem dúvida, as reclamações devem ser feitas, eu acho que isso não deve deixar de existir, quer dizer, o cidadão deve fazer a sua parte, exercer o direito de reclamar, né, ligar para, seja a polícia, 190, etc., e fazer uma reclamação. O número de reclamações, especialmente se é um local que tem o hábito de repetir aquilo. Né? Então, acho que a insistência também pode levar a algum resultado. Mas a gente sabe que é difícil, né? Não adianta sonhar também com esse mundo silencioso. Infelizmente, a tendência é piorar. Então, o que a gente sugere, no caso, principalmente, a gente está falando aqui pensando mais em residência, mas a gente tem que pensar nas pessoas que trabalham no ruído, quer dizer, não tem muita alternativa. Né? É verdade. E aí é importante salientar a proteção do ouvido, a proteção com equipamentos especiais para isso, são os chamados EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Então, tem vários modelos, vários tipos, vai ser adequado de acordo com a profissão que você exerce. Não dá para, por exemplo, trabalhar na Praça 7 com um abafador de ouvido. Né? Todo mundo vai te olhar estranho, está num barzinho, enfim. Mas existem protetores menores e podem ser utilizados. Então, é importante a população conscientizar que a exposição ao ruído por um tempo prolongado, então, por exemplo, jornada de trabalho, 8 horas diárias todos os dias, a sons intensos, então é preciso tomar uma atitude. Quando se toma alguma consciência do problema já instalado da audição, às vezes já é tarde. Ou seja, o que perdeu, as células que foram danificadas no caracol, elas não vão mais regenerar. Então, a gente não pode ficar pensando, se acontecer, eu tomo providência. É mais uma prevenção. Então, o uso de protetores auriculares é uma boa alternativa. Né? E em casos de exposição, por exemplo, a boate, vamos tocar nesse assunto de balada, boate, os jovens estão aí, dificilmente eles vão abandonar esse tipo de convívio com os amigos. O que a gente tem que pensar? O tempo de exposição àquele local e a posição também que você fica dentro de uma boate, por exemplo. Se é perto da caixa de som, você escolhe uma mesa perto da caixa de som, então tem que tomar cuidado com esses detalhes, se afastar mais. Né? Até assim, claro que não é meu caso, eu não vou na boate, mas muita gente que está assistindo a gente aí pode ser que vá. E também, não deveria ir, na verdade, né, o nosso ver, mas e também até as igrejas, né? Às vezes você senta perto da caixa de som na igreja e o som está muito alto. E a gente também tem que tomar cuidado na igreja de medir. As igrejas, elas têm o costume, sejam elas evangélicas, católicas ou qualquer uma dessas comunidades, elas têm o hábito de medir os decibéis, elas têm esse cuidado, Júlio? Ô, Márcia, não tem. Né? Não tem um trabalho voltado para isso. É até interessante se tivesse, realmente começasse a ter um controle, né, um programa de conservação auditiva, que é o que a gente chama. Nas empresas isso é obrigatório, tem normas para isso. Mas em cultos, seja de qualquer religião, realmente eu não tenho nenhuma notícia em relação a isso. Né? É importante, claro, as pessoas não devem sair também com medo, né, exagerado. É só ter uma boa noção do tempo que você vai ficar naquele local e em que posição você vai ficar. Tá?
Existem algumas regras, já existem regras nacionais, inclusive, que delimitam o tempo de exposição ao barulho. Difícil é a gente chegar no local e saber qual a intensidade daquele som. Né? Tem que ter um equipamento apropriado para ir lá medir. Então, a sua sugestão é boa. É verdade, que bom. Ideia. Você pode oferecer esse trabalho aí para as igrejas todas, né? Para cuidar, claro, todos nós queremos nos reunir, e cantar, e celebrar, e nos alegrar, mas também queremos a saúde dos nossos ouvidos por longos e longos anos, Sem né? dúvida.